O Jeep Compass já é figurinha repetida aqui no canal e praticamente uma vez por ano ele bate ponto aqui no Drive-On, só que hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Não será uma avaliação completa mostrando todos os detalhes do carro, mas sim uma avaliação focada em estrada, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu desempenho, sobre o seu espaço, conforto, segurança e outros aspectos aqui, dando uma nota para cada um deles e falando, no final das contas, se o Jeep Compass realmente é um carro tão bom para dirigir na estrada como muitas pessoas dizem por aí. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E antes da gente começar a falar aqui sobre o Jeep Compass, bora falar um pouquinho sobre qual foi o trajeto de estrada que a gente pegou aqui dessa vez. Bom, ele foi um trajeto entre a cidade de São Paulo e de São João do Boa Vista, que é na região norte do estado de São Paulo, quase ali na fronteira com Minas Gerais. E nesse trecho, foi uma viagem de cerca de 200 km de ida, 200 km de volta, mais 40 km de trecho de estrada, algo ali na faixa dos 430, 440 km, onde deu pra gente experimentar o carro em praticamente todas as situações. A gente fez uma viagem bate e volta, saindo daqui de São Paulo na hora do almoço, chegando lá por volta das 3 horas da tarde e saindo de lá por volta das 10 horas da noite e chegando aqui em São Paulo por volta de 1 hora da manhã. Durante a ida a gente pegou chuva, a gente pegou estrada cheia e durante a volta a gente pegou estrada de noite para testar os faróis e também um pedacinho ali de chuva um pouquinho mais fraca que também atrapalhava um pouquinho na visibilidade. Mas um trajeto realmente bem completo e inclusive com velocidades muito diferentes. Então a gente começa a viagem aqui através da rodovia dos Bandeirantes, a SP-330, com velocidade máxima de 120 km por hora, uma das poucas rodovias aqui de alta velocidade no Brasil. Depois peguei o anel viário de Campinas, a SP-083, onde tem uma velocidade ali de 100 a 110 km por hora. Depois a rodovia Ademar de Barros, a SP-340, que é uma rodovia de 100 a 110 km por hora, com alguns trechos também em região urbana, que a velocidade cai para 80 km por hora. E por fim a rodovia Vereador Rubens Leme Asprino, a SP-344, lá também com velocidade de 100 a 110 km por hora. Então foi legal porque durante esse trecho deu para testar realmente de tudo. Apesar do asfalto ter sido muito bom em todas essas regiões, serem todas elas rodovias pedagiadas, privatizadas, ainda deu para pegar ali no finalzinho também um pedacinho de estrada de terra, onde deu para dar uma sujada aqui, uma sujada inclusive bem bonita aqui na lateral do carro, e também uma sensação ali um pouquinho melhor de como que ele sairia em estradas de terra esburacadas. Mas bora falar disso aqui um pouco mais daqui a pouco. Vamos começar falando sobre o desempenho. Bora lá para frente do Compass. E todo o trajeto que a gente fez foi tanto na ida quanto na volta com 3 pessoas dentro do carro, ar-condicionado ligado o tempo todo e sem bagagem lá no porta-mala, porque afinal de contas foi um bate-volta apenas. E como que se saiu aqui o motor? Bom, esse motor aqui entrega 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina, 27,5 kgfm de torque com qualquer um dos dois combustíveis. Só que agora para a linha 2025, lembrando que esse carro aqui ainda é um carro da linha 2024, ele ficou um pouquinho mais fraco, entregando 176 cavalos e 27,5 kgfm de torque, independente do combustível. Então uma diferença aí de 9 cavalos no etanol, mantendo ali praticamente a mesma coisa na gasolina, só 4 cavalos de diferença e o mesmo torque. Tudo isso por conta das novas regras de emissão. Pois bem, como que isso aqui se sai na estrada no final das contas? É um motor que tem um desempenho muito bacana. Ele realmente anda muito bem e mesmo aqui com seus 1.600 quilos aqui, um carro significativamente pesado, o Compass ainda tem um desempenho bem bacana em praticamente todas as situações. Em quase todas as situações, porque a gente tem aqui um pequeno detalhe. O câmbio aqui é um câmbio automático de 6 marchas, diferente do que a gente tem na versão a diesel e na outra versão também a gasolina, onde a gente tem um câmbio de 9 marchas. E essa transmissão aqui ela tem marchas bem longas. Então a 6ª marcha aqui entra só lá por volta dos 72, 75 km por hora. E como o carro é significativamente pesado e tem um motor turbo pequeno, 1.3 no final das contas, acaba que em algumas situações de subidas um pouco mais longas, você percebe que de 6ª marcha o carro não consegue acompanhar. E isso é velocidades aí de 95, 100 km por hora.
E com isso o câmbio acaba fazendo uma redução para quinta marchas. E em alguns casos, dependendo do quão pesado você estiver pesando, ele faz aqui 2 reduções para quarta marcha. O que não chega a ser ruim, isso mostra aqui que o carro está sempre disposto a todo momento, mas ele acaba tocando em um outro ponto bem crítico aqui do Jeep Compass. E esse ponto é o consumo de combustível. Aquela velha mantra, né? Cavalo anda, cavalo bebe. Esse motor aqui é 1.3 turbo e consegue tirar uma cavalaria realmente muito alta. Mas para conseguir todo esse desempenho, ele acaba consumindo mais combustível do que a gente encontra em boa parte dos seus concorrentes. A gente já tinha feito um outro teste de estrada com o Jeep Renegade e lá naquele vídeo a gente tinha feito uma média ali de cerca de 14 km por litro na estrada, mantendo uma velocidade de 110 km por hora. E muita gente naquele vídeo, apesar das nossas críticas, falou que era um bom consumo de combustível. Mas eu acho que aqui no Jeep Compass, como é um carro mais pesado que o Renegade, realmente não vai ter como defender. E no final das contas, qual foi o consumo que a gente fez aqui com o Jeep Compass? Contando a média de ida e volta, ele ficou em 13,3 km por litro. Mas o legal desse trajeto que a gente pegou é que a gente conseguiu testar em velocidade de 120, 110, 100 e 80 km por hora. Ou seja, dá para ter uma visão bem completa de como que seria o Jeep Compass no consumo da estrada em diferentes cenários. E como que ficou no final das contas? A 120 km por hora andando na rodovia Bandeirantes é um carro que fez 12 km por litro. Essa média subiu ali para 12,5 quando a gente estava andando a 110 km por hora, a 13,5 quando a gente estava andando a 100 km por hora e chegando até a 15 km por litro quando a gente estava andando a 80 km por hora. Então assim, é um consumo muito ruim? Não chega a ser um carro extremamente bebedor. Mas a gente está falando de um carro que aqui nessa versão 1.3 tem um consumo muito parecido com a versão 2.0, que é muito mais potente que ele e com um consumo muito mais alto do que a gente encontra em boa parte dos seus concorrentes. Então é um carro que bebe muito mais que o Corolla Cross, seja o 2.0 ou seja híbrido, bebe muito mais do que as versões híbridas plug-in ali do Song e do Haval e bebe mais inclusive do que todos os SUVs compactos, que querendo ou não acabam sendo concorrentes indiretos aqui do Jeep Compass. Mas se o consumo de combustível definitivamente é o calcanhar de Aquiles aqui do Jeep Compass, aonde ele se destaca sem dúvida alguma é no conforto. Então um carro muito gostoso de rodar, que tem uma direção pesadinha, mas muito bem precisa, que tem uma suspensão que é um pouquinho mais firme, mas ao mesmo tempo muito confortável, e mesmo nas situações onde a gente andou ali em estrada de terra, pegando buracos, valetas e costelas, ainda assim o carro soube se sair muito bem. E para aquelas pessoas que têm receio aqui dessas rodas Aro 19 serem um problema na estrada, olha, até podem ser. Pensando aqui que se você pegar um prego, talvez alguma coisa, algum problema viário ali na estrada, não tenho dúvida que essas rodas Aro 19 vão furar mais fáceis do que uns pneus Aro 18 que a gente tem ali na versão Sport de entrada. Mas ainda assim a gente não está falando de um pneu baixo, aqui a gente está falando de um pneu 235/45 Aro 19, então um pneu bem largo, mas ao mesmo tempo ainda com uma boa parede. Então isso faz com que ele não passe muito aquela vibração para o interior do carro, não passe muitos detalhes ali do asfalto e também, bom, esteticamente é bem bonito, né? E quando a gente fala de isolamento acústico, o Compass também manda muito bem. Naquele asfalto um pouquinho mais áspero que a gente encontra em boa parte das rodovias aqui do interior de São Paulo, ele acaba fazendo um pouquinho de barulho aqui para o interior, mas realmente é algo bem discreto. Em qualquer situação onde você pega um asfalto um pouco mais liso, você percebe que o isolamento aqui é realmente muito, mas muito bom. Barulho de vento também, mesmo andando a 120, 125 km por hora, você não percebe nenhum. O teto solar aqui, né, que é um opcional dessa versão, acaba fazendo um pouquinho de barulho se você deixa ele aberto, mas na estrada, com ele fechado, realmente zero barulho. E vale lembrar que aqui nessa versão Limited, ao contrário do que a gente tem ali nas versões Sport e Longitude, que são umas versões mais básicas aqui do Compass, a gente tem um pneu com a tecnologia Seal Inside. Então, se ele pegar ali um prego na estrada, por exemplo, ele vai automaticamente fechar esse buraco, dependendo ali, claro, do tamanho que ele for, e fazer com que você não tenha que parar no meio da estrada para trocar um pneu ou alguma coisa nesse tipo. Você não fica 100% protegido, mas já é aqui uma tecnologia bem interessante. Outra coisa que o Compass também faz bem aqui em relação ao conforto são os seus equipamentos de comodidade. Então nessa versão a gente já tem ar-condicionado de 2 zonas com bons controles físicos que não tiram sua atenção da estrada, que você também pode mexer aqui na central multimídia que você quiser. Uma central multimídia muito funcional, com carregador por indução, com espelhamento de celular sem fio. A gente tem um painel digital que definitivamente não é dos melhores painéis. Na avaliação que a gente fez com o Platri do Compass, a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que para a estrada ele cumpre bem o seu propósito. Então você consegue colocar aí uma visualização aqui que eu pessoalmente gostei bastante.
com conta-giros na esquerda, velocímetro na direita e um grande econômetro na parte central, que ajudou bastante aqui a gente medir a cada um dos detalhes aqui nesses diferentes trajetos de estrada que a gente pegou. A ergonomia aqui também é bem boa. É claro, o Compass tem a sua limitação clara aqui, que é um problema de praticamente todos os carros dessa mesma plataforma Small Wide, que é o fato que pedal, volante e banco não são alinhados. Então o volante ele fica nessa direção e um pouco deslogado para a direita. Mas de verdade, mesmo na estrada, em trajetos longos como eu fiz, 3 horas de ida, quase 3 horas de volta, não foi algo que me incomodou. Assim como a posição dos bancos aqui, que nessa versão tem aqui os ajustes elétricos, lembrando que isso é algo exclusivo da Limited em diante, a versão Trailhawk, Longitude, não tem isso. E, inclusive a gente tem aqui um ajuste de lombar na parte inferior. Mas eu não gostei muito desses bancos. Acho que de toda a ergonomia do carro, apesar de ser torto e tudo mais, o que mais me incomodou realmente foi a pressão que eu senti na lombar aqui com esses bancos. Eles têm bons suportes laterais, são bancos largos, que são bons para pessoas maiores e menores, mas esse ajuste de lombar aqui, ele, para falar a verdade, não serviu de muita coisa, porque mesmo na versão mais de dentro eu ainda senti uma pressão ali na lombar que não foi muito confortável. Talvez se a gente tivesse aqui a opção de chegar com ele para cima, para baixo, para frente, para trás, e não só para frente e para trás, resolveria esse problema, que aí eu colocaria um pouquinho mais de pressão na parte média aqui das minhas costas e faria com que o carro ficasse um pouquinho mais confortável aqui de pegar longos trajetos de estrada. Mas no geral, conforto aqui de rodar, de equipamento de conveniência e também de ergonomia, o Jeep Compass está muito bom e bem na média aqui que a gente encontra na categoria dos SUVs médios, que lembrando, são referência aqui quando o assunto é conforto a dirigir. E se lá na frente a ergonomia é bem ok para o motorista que tem o banco elétrico e até para o passageiro que não tem o banco elétrico e nem um ajuste de lombar, aqui no banco de trás a história já é um pouquinho diferente. E o problema daqui não é falta de espaço. Afinal de contas, eu tenho 1,77 m e sentado atrás de mim, olha, eu tenho cerca de 8 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Aqui embaixo também do banco, mesmo na posição mais baixa, eu continuo tendo um bom espaço para os meus pés. E o túnel central, ele até que é bem largo, mas ele não é muito alto, então eu consigo ter um bom espaço aqui no banco traseiro. O problema que a gente tem aqui é a posição do banco. Não exatamente aqui do encosto, mas o assento do banco. Repara como ele é bem plano e ele acaba sendo muito baixo também. Então eu não consigo ter um bom suporte aqui para minha coxa, no máximo aqui se eu esticar minha perna. Mas aí eu já fico numa posição que não é tão confortável assim. Esse tipo de ergonomia é algo que a gente consegue observar em alguns carros elétricos e híbridos por conta do conjunto de baterias no assoalho, mas esse não é o caso aqui do Jeep Compass. A gente poderia sim ter um assento que fosse um pouquinho mais inclinado para dar um suporte aqui melhor na perna. Porque talvez com essa inclinação do banco um pouquinho mais levantada na parte da frente, a gente conseguiria ter um espaço melhor aqui para suportar a perna sem limitar o espaço da cabeça, que nessa versão aqui com teto solar já não é dos melhores, eu tenho cerca de 2 ou 3 dedos entre a minha cabeça e o teto. O espaço lateral aqui também não é tão bom assim, então eu tenho certa facilidade de chegar aqui do outro lado do carro, o que é ok pensando nas dimensões externas aqui do Jeep Compass, mas considerando que nessa categoria a gente tem os BYD Song e os Haval também aqui nessa mesma faixa de preço, carros bem maiores, acaba ficando aqui com um ponto um pouquinho delicado do Compass. O bom é que pelo menos a gente já tem entrada USB e também saída de ar-condicionado aqui no banco traseiro. Então o conforto até é legal. A minha crítica aqui realmente vai aqui por apoio da perna e para largura um pouquinho limitada. E aqui no porta-mala o espaço é apenas ok. Felizmente nessa viagem eu não precisei de colocar mala aqui, afinal de contas era um bate e volta. Então foram apenas bolsas, alguns pequenos objetos aqui, situação muito parecida com o que a gente tem aqui agora, né? Onde a gente tem a mochila e o tripé. E lembrando que o terceiro passageiro foi lá no banco de trás, não estava aqui no porta-mala igual eu estou agora. Só que espaço no porta-mala, para falar a verdade, não é um grande destaque de praticamente nenhum modelo dessa categoria. Lembrando que o Corolla Cross também tem um porta-mala bem limitado e os Haval H6 e Song Pro e Plus até tem um porta-mala que no papel parece ser muito bom, mas na prática o uso deles não é tão bom assim. Seja pela ausência aqui de uma tampeta um pouquinho mais firme, ou seja pelo formato deles, que é muito longo, mas muito baixo. Aqui, no final das contas, a gente tem um porta-mala bem parecido com o que a gente encontra em um hatch compacto. Definitivamente não é algo muito bom. Aqui por baixo também do assoalho, a gente tem um step temporário, mas felizmente, como o espaço é bem grande, a gente consegue colocar a roda de rodagem aqui do carro, perdendo um pouquinho de altura, mas não com espaço suficiente aqui para você não conseguir deixar aqui o porta-mala na traseira.
Outra coisa interessante aqui também é que a gente tem iluminação aqui pelo lado de dentro e a gente tem iluminação dos dois lados. Então, uma pequena iluminação aqui, junto com a tomada 12 volts e também outra iluminação ali do outro lado, bem aqui em cima. Bem próximo, inclusive, do som aqui do subwoofer da Beats, que lembrando, é um item de série aqui nessa versão Limited. Pontos que vale a pena ser comentados aqui. Essa tomada 12 volts é a única tomada 12 volts que a gente tem no carro, então de resto a gente tem apenas tomadas USB. E até a própria tomada com padrão residencial e 127 volts que a gente tinha ali na segunda fileira não existe mais, pelo menos não nessa versão. Outro ponto que a gente não tem aqui também, que a gente encontra em boa parte dos seus concorrentes e também ali nas versões mais completas do Compass, é o fechamento elétrico do porta-mala. Então aqui a gente não tem um botãozinho, a gente tem ainda a boa e velha alcinha para você fechar aqui o porta-mala pelo lado de fora. E quando o assunto é segurança, o Jeep Compass definitivamente não faz feio. O que a gente tem aqui de plataforma é a Small Wide 4x4, a mesma plataforma que a gente encontra em Toro, Rampage, Commander, Renegade e também em outros carros vendidos na Europa. É uma plataforma antiga, mas ainda assim uma plataforma extremamente sólida, que consegue aqui ter praticamente uma caixa forte aqui te protegendo pelo lado de dentro. Além disso, a gente também tem bons equipamentos de segurança. É claro, a gente tem um básico, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, só que a gente também tem algumas coisas um pouquinho diferentes, como por exemplo 7 airbags, então a gente tem os airbags frontais, laterais, de cortina e também o de joelho para o motorista, e a gente tem um dos pacotes ADAS mais completos que a gente encontra hoje no Brasil. E quando eu falo de um pacote ADAS aqui completo, eu realmente significa um pacote ADAS bem completo. A gente está falando de um carro que tem piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa com vibração e acionamento ativo no volante. A gente também está falando de um carro que tem leitor de placa, enfim, um carro com um conjunto realmente muito completo e que para a estrada ainda tem um sensor de fadiga ali para te deixar um aviso ali caso o carro perceba que você está próximo de dormir ou alguma coisa do tipo. Mas, para falar a verdade, eu senti falta de um equipamento aqui nessa versão que a gente já tem ali nas versões mais completas do Jeep Compass e também em boa parte dos seus concorrentes. E esse equipamento que falta aqui é o sensor de ponto cego. Na cidade, o sensor de ponto cego também traz algumas vantagens interessantes, como por exemplo o sensor de tráfego cruzado, mas aqui na estrada é especialmente legal quando você vai fazer ali uma ultrapassagem, por exemplo, em uma estrada com muitas vias, que provavelmente pode ter ali uma moto ou um carro dentro do seu ponto cego. Então um equipamento que eu senti bastante falta é que a gente já tem ali nas versões mais completas do Compass. Me parece uma economia um pouco porca aqui para uma versão que é praticamente a versão de topo do carro. Pelo menos a Jeep não economizou em outros sistemas aqui que também são bem práticos na estrada, como por exemplo o farol automático, o limpador automático e o retrovisor eletrocrômico, que são equipamentos um pouco mais simples do que os sistemas ADAS de condução semi-autônoma que a gente tem hoje, mas continuam sendo equipamentos muito importantes. E vale lembrar que aqui, além de farol automático, a gente também tem a comutação do farol alto de forma automática. Algo bem prático ali quando você está falando de uma estrada, principalmente de via simples. Diferente um pouquinho do que eu peguei aqui no trajeto, mas ainda assim, uma praticidade bem bacana. E o sistema de farol que a gente tem aqui, ao contrário de boa parte dos seus concorrentes, é através de refletores, então a gente não tem um projetor aqui. Seja aqui no farol principal, farol alto ou no farol auxiliar, tudo é de LED, mas a gente não tem ali o projetor, que geralmente tem uma iluminação um pouquinho mais limpa e bem definida. E cada um desses sistemas aqui tem um papel diferente. Então o farol principal dele, você percebe que ele não tem um facho muito largo, ele tem um facho um pouquinho mais bem definido, e o início do facho dele acaba ficando com uma distância muito grande aqui da frente do carro. Eu pessoalmente não percebi tanto isso, mas dependendo da sua posição de dirigir e da sua altura, isso vai parecer bem estranho na hora que você está dirigindo. Para complementar essa parte, seja próximo do carro ou seja na lateral ali para iluminar placas na estrada, o papel do farol auxiliar aqui ajuda bastante. Então você consegue completar bastante a visão aqui dele com esses faróis laterais aqui. E por fim, a gente tem aqui o farol alto, que também tem um facho muito bem definido, bem na parte central, mas com uma visualização ali um pouquinho mais alta. E usando esses três sistemas, até que você tem uma boa iluminação aqui. Só que realmente, se você estiver dependendo apenas do farol principal e não usar os faróis auxiliares aqui, o facho vai parecer bem limitado. E eu coloquei na tela algumas imagens para vocês verem, né? Mas ao vivo isso é ainda mais perceptível. E aqui eu acho que vale uma pequena observação. As pessoas tanto reclamam que carro tem que ter farol de LED e tudo mais, e elas acabam esquecendo que muitas vezes mais importante do que a tecnologia da lâmpada que você usa é como que vai ser essa aplicação. O Jeep Compass antes do seu facelift, assim como o Renegade antes do seu facelift, tinham faróis com projetores que não eram de LED, tinha uma tecnologia mais simples do que a gente encontra aqui,
mas ainda assim uma iluminação bem melhor do que a gente encontra atualmente. É chato, né? E agora que vocês já souberam aqui como foi a experiência de dirigir o Compass na estrada, hora de dar a nossa pontuação. Uma coisa um pouquinho diferente que a gente tem feito nos vídeos de estrada, até para a gente ter um parâmetro de comparação do carro que a gente está avaliando com outros modelos ali da categoria, ou até mesmo de categorias diferentes. E como que ficou a pontuação aqui? Lembrando que é uma escala de 0 a 10. Quando a gente fala de desempenho, a nota aqui do Jeep Compass ficou em 7. A gente está falando de um carro que anda bem, muito bem, mas ele ainda tem algumas pequenas limitações ali quando a gente está falando daquelas subidas mais longas, principalmente por causa do câmbio longo. Então continua sendo um bom desempenho, mas talvez não um carro de grande destaque como ele era até algum tempo atrás. O segundo ponto é o consumo, aqui uma nota 4. Definitivamente o calcanhar de Aquiles aqui do Jeep Compass. Não é um carro extremamente bebedor, mas quando a gente compara com qualquer um de seus concorrentes, ou até mesmo SUVs compactos e principalmente com modelos híbridos, definitivamente esse motor 1.3 aqui não tem um consumo muito bom. Na cidade ele sofre ainda mais do que na estrada, mas ainda assim, na estrada, o consumo que a gente encontrou aqui não é dos melhores. Terceiro ponto é o conforto. Aqui um grande destaque do Compass com nota 8. Um carro que é muito gostoso de rodar, que tem uma direção muito firme, muito gostosa, que tem aqui uma suspensão extremamente bem ajustada, que tem bons equipamentos ali de conveniência e que tem uma ergonomia que não é perfeita, mas ainda assim é muito boa e não vai te cansar mesmo em viagens mais longas ou bate-voltas, como foi o que eu fiz aqui. O próximo ponto é o espaço. Aqui uma nota 7. E o problema aqui do espaço do Compass é um problema quase que geral dentro da categoria. O espaço para a perna ali no banco de trás é muito bom, mas a posição dos bancos não é muito legal, é um pouco baixo demais. A largura também não é das melhores. E o porta-mala não é tão ruim assim, mas também não é muito melhor do que a gente encontra ali nos SUVs compactos. Então uma nota 7 me parece justo aqui para o Jeep Compass. E por fim, de segurança, aqui a gente vai dar uma nota 8. Um carro muito bom de equipamentos de segurança, que tem um pacote ADAS extremamente completo e que só não vai levar uma nota 10 por conta de dois pênaltis. O primeiro, que é a ausência aqui do sensor de ponto cego, e o segundo, que é a iluminação do farol, que não é muito ruim, mas ao mesmo tempo deixa a desejar. Levando em conta todos esses fatores, a nota média aqui do Jeep Compass ficou em 6,8. Uma nota justa, mediana para cima, mas que se não fosse por conta do consumo de combustível aqui, realmente poderia ter sido bem melhor. E essa nota de 6,8 aqui do Jeep Compass Limited deixa ele empatado com o Jeep Renegade Trailhawk que a gente avaliou há cerca de um ano atrás. Muito por conta aqui do peso maior que faz com que o desempenho e o consumo seja pior do que a gente encontra lá no Renegade, que sofre um pouquinho mais com espaço. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um carro que não consegue chegar na nota 7,6 que a gente teve na avaliação do Nivus e do King. Carros que são mais baratos do que o Jeep Compass, mas principalmente por conta do bom consumo de combustível, acabam se destacando um pouquinho mais. Realmente, acho que a conclusão aqui no final das contas não pode ser diferente. O Jeep Compass é sim um dos melhores carros para se dirigir na estrada hoje aqui no Brasil. Com bons equipamentos, com excelente conforto e um espaço interno razoável. Mas com esse consumo de combustível aqui, para quem pega estrada com grande frequência, fica difícil de defender o carro. Em uma categoria, principalmente, onde a gente tem carros híbridos plug-in, como por exemplo Song, Rava e até o Corolla Cross, a gente tem um motor aqui que bebe tanto quanto ele, me parece um pouco estranho. E para aquelas pessoas que querem mais desempenho e mais equipamentos e vão querer, por exemplo, um Jeep Compass Black Hawk, cara, lá você vai ter um consumo de combustível muito parecido com o que a gente tem aqui. Então essa versão aqui me parece um excelente carro para a cidade, uma ótima opção para quem vai pegar a estrada de vez em quando, mas para quem vai rodar muito, ele pode acabar pesando um pouquinho aqui no bolso. Principalmente somado aos quase 240 mil reais que custa essa versão aqui, já com a pintura metálica branca e também com o teto solar panorâmico. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais uma avaliação de estrada aqui no canal. Manda aqui nos comentários qual que é o próximo carro que você quer ver em um teste parecido com ele. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On, ou nas quartas-feiras às 18 horas lá no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e te vejo em breve. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.